Eu enviei aí, pessoal, 4 vídeos, né, no WhatsApp. Olha só, tem um primeiro vídeo aí vocês têm que colocar ele para rodar aí, porque senão, se eu colocar aqui, não dá para vocês acompanharem, tá? E 3 homens aí debaixo de uma árvore, né? Três pessoas, três não, 4. Olha, cai um raio. É impressionante, recebi isso aí. Eu não tenho como checar a veracidade desse vídeo, não, tá? Na verdade, nós temos um grupo de automação, e aí, quando tem alguma coisa interessante, né, lá do FMG, o pessoal compartilha, né? Mas é impressionante esse vídeo. Uma chuvinha assim, despretensiosa, né? Não está nem chovendo nem tão forte. E aí, veja bem, ó, o primeiro vídeo. De repente, cai um raio Ô, professor, do lado da árvore. Olha o que acontece, ó. As 4 pessoas já caem, tomaram a descarga atmosférica. Então, quando a gente fala descarga atmosférica, pessoal, é raio. Uma outra coisa, o Davi que está aí, que ele, no interior, né, onde tem muito gado, uma coisa comum, um acidente comum que acontece é quando chove, o gado começa a procurar as árvores, e cai o raio na árvore. Aí o gado ele tem uma questão que é o seguinte: são 4 patas, né? Aliás, as 4 patas são um pouco. Aí vai dar um negócio que é a questão de passo. Essa distância que tem nas patas dianteira e traseira, o raio cai e passa esse percurso, e aí mata um monte de gado, tá? professor, Então, sim, tem uma teoria que fala que existe uma formação de raio que vem de baixo para cima, parece que é do centro da tem. Terra. Você já ouviu falar disso? Na verdade, isso é um fenômeno mais raro, não é minha área, tá, o Davi, mas eu já ouvi falar sim, já ouvi falar sim. E um negócio interessante que é o seguinte, que o Brasil é um dos países que mais cai raio. Eu vi isso na televisão, eu achava que era mentira, que cai quase 100 mil raios, um número bem alto, ou mais que isso, 1 milhão, coisa Não, assim, por ano. outro dia eu estava tomando banho aqui em casa, caiu um raio aqui, rapaz, aí o trem deu um estouro. Aí eu falei, aí derrubou, né, tudo, desligou a luz e tal. Aí eu terminei de tomar banho, não tinha como sair. Fui lá e liguei, desliguei o padrão, a chave. Aí não voltou. A casa do meu pai, que é do lado, não deu problema. Caiu, mas ele foi lá e voltou. Aí eu fui mexer no padrão, assim, de repente o fio caiu, porque o fio caiu lá na rua. Aí eu Ixi, fui ver aqui dar uma olhada, aí passou uma mulher aqui do lado e falou assim, aqui, lá em cima nos postes está pegando fogo. Ou seja, foi descarga atmosférica, né? é. Perigoso, tá? Então, essa questão da pessoa ficar perto dessa árvore aí, com chuva, isso é perigoso, porque o raio, quando ele cai, ele é atraído pela árvore que está molhada. Funciona como uma espécie de para-raio, né? Bem rudimentar, porque o para-raio, ele tem um cabo metálico, e esse cabo é aterrado. Aí lá na ponta eles põem uma antena. Aí quando o raio cai, ele bate naquela. No caso da árvore, essa árvore está molhada, ó. Então ela desce, o raio desce meio sem direção. Como as pessoas estão ali do lado, ele vai e procura a cabeça da pessoa e usa a cabeça da pessoa como circuito, como parte do circuito. Isso é um negócio perigosíssimo, tá? Tem um outro vídeo aí, pessoal, que eu queria que vocês dessem uma olhada, que isso é falta de aterramento, ó, que é um que o homem da lanchonete com o menino na mão, é o segundo, ó. Ó, ele pega ele pega no freezer, olha só a sorte. Olha como é que o cara chega perto dele, ó. Ele fica agarrado ele sai até rindo. É o segundo vídeo, olha só, parece uma coisa, parece uma bobagem. Mas olha o que acontece. Ele chega com o menino na mão e vai lá pegar o refrigerante dele lá, ou pegar o que ele tinha que pegar, né? Não sei o que ele queria pegar. Mas olha o que acontece. Na hora que ele põe a mão no freezer, a sorte dele é que o menino na outra mão, o menino cai no chão. Olha esse segundo aí, ó. Ele chega com o menino na mão, pega no freezer, olha lá, de chinelo, ó.
chinelo, o menino cai no chão, o cara fica agarrado, ó. Fica agarrado. Na verdade, para todo mundo que vai trabalhar em ambiente que tem choque elétrico, pessoal, essa aula aí de noções, né, de segurança, seria uma das primeiras orientações que eu deveria passar para vocês aí. Mas como a gente está nesse regime remoto, então eu deixei para passar mais para frente. Mas isso aí, olha só que situação inusitada. O cara chega, parece uma bobagem, né? Parece assim, supermercado ali, eu vou ali. Nunca ele imaginou que ele ia tomar um choque desse, ó. Tomou um choque numa rede de baixa tensão. Mas olha a característica do rapaz aí, ó. Observe que ele está de chinelo, parece que é de chinelo. Ele está de chinelo. Então, ou seja, não sei se ele está descalço, parece que ele está descalço. Vocês vão rodar aí, vocês vão ver, ó. E o menino na mão, olha lá, ele fica agarrado, o menino também começa, a perninha dele começa a dar uma sacudida, o outro cara vem, olha lá, ele bate o pé nem arriscou. Ele não pegou o rapaz, tentou tirar da mão. Ele bateu, foi o pé. Então, ou seja, pô, se deixa agarrado aí, morre, tá? Por quê? Porque ele está com o pé no chão, está com a mão, então provavelmente essa corrente elétrica ela saiu, passou pelo braço dele e desceu pelo pé. A questão toda aí é o percurso que a corrente elétrica faz. Que é uma situação muito perigosa também. E uma outra coisa, uma outra situação, pessoal, que a gente acha que não tem muito, que não acontece muito, mas a sequência do vídeo aí ficou errado, tá? Tem que olhar o vídeo primeiro. Olha, o rapaz está lá em cima do poste, ó. Isso aí é mais perigoso, ó, com luva, achando que está totalmente... Ele tomou um arco elétrico. Olha a situação, quarto vídeo. Na hora que ele chega com a luva para tocar o cabo de média tensão, aí, sem nem tocar, já dá um... Olha que perigo, ó. Do arco elétrico, ó. Por que é o arco elétrico? Dá uma olhada lá no arco elétrico lá. Ele encosta o dedo. Na hora que ele encosta o dedo, dá uma labareda de fogo e dá até o barulho, né? Dá uma olhadinha para vocês verem aí. E não tá ele no chão, ó. Tomou um choque. Então, o dedo do cara, ó, tomou justamente o arco elétrico no dedo. Então, são situações, pessoal, que em ambiente industrial nós temos que estar atentos, tá? Não só industrial, né? Vocês viram aí que nós mostramos uma situação desse choque que o pessoal tomou na árvore, né? Esse choque que o rapaz tomou numa lanchonete, tá certo? Então, o que eu vou passar para vocês aqui agora, até por uma questão do horário, eu vou mostrar para vocês aqui algumas observações sobre cuidados de segurança quando nós estamos trabalhando em um ambiente que nós estamos expostos ao choque elétrico, tá? E não só cuidados, e outra coisa que é importante é o que fazer em caso de acidentes, tá? O que fazer? Então, no Brasil, como eu falei, né? Eu não sei exatamente os números, eu tinha isso lá na UFMG, o pessoal, uma vez eu tinha esses números, mas agora, confesso que eu não tenho isso agora. Que é a quantidade de raios, né? O Brasil tem uma incidência muito grande de raios, tá? Mas o choque não é só devido ao raio. O choque é, por exemplo, uma instalação elétrica mal feita. Todo mundo aí já tomou um choque em casa, tá? Uma instalação elétrica com problema, um fio desencapado encostando na carcaça de uma máquina, tá certo? Então, e há muitos acidentes ainda no Brasil, tá? Então, na engenharia de Minas, né, na engenharia metalúrgica ou na engenharia civil, não vai ter esse nível de exigência, não. Mas, todo mundo, quando vai trabalhar num ambiente industrial, e que esse ambiente, a pessoa está sujeita a choque elétrico, a pessoa tem que fazer um curso, né, que a gente chama de NR10.
Então, ó, eu vou abrir aqui se eu for aqui, ó, o que é um curso de NR10? A norma brasileira, né? Então, olha lá, você tem aqui a NR10. O que é a NR10? NR10 é um curso de segurança, tá? É um curso de segurança que a pessoa que vai trabalhar numa área onde ela vai ficar exposta, onde ela vai, né, tá transitando, né? Ela vai intervir no ambiente e esse ambiente vai tem, né, a questão da exposição ao choque elétrico. Esse curso NR10, tá? Então esse é o curso NR10, ó. Como é que funciona esse curso? Tem empresas que oferecem esse curso, né? Tem o Senai, eu digitei NR10 aqui, ó. Então, primeiro você vai fazer um curso, não é um curso para você aprender a fazer instalação elétrica, tá? Ele é um curso de segurança, uma norma, né? De segurança, ela é muito importante, tá certo? Então, veja bem, vamos clicar num link desse aqui para ver o que ele está dizendo, né? Vou pegar esse do mundo da elétrica aqui. Então, olha lá. Entre os profissionais da área de elétrica, a NR10 já é bem conhecida, mas ainda existem profissionais que não têm a noção exata do que é e qual a sua importância. Entre os leigos da eletricidade, esse termo é ainda mais desconhecido, apesar de toda a sua importância. Como profissional da área de eletricidade, né? Então, o que acontece aqui, pessoal, é que se você vai trabalhar num ambiente que você vai estar exposto, você pode ser engenheiro de minas, metalúrgico, tá? Então, se você vai estar junto com a equipe lá, numa área que você vai ter essa exposição, muitas empresas elas vão te exigir esse curso, tá certo? Assim como tem a NR12 é uma norma para quem vai estar exposto a equipamentos, a manutenção em equipamentos, ó, NR12. Então, eu já fiz esse curso da NR10 aí, tá certo? De 2 em 2 anos você tem que ir lá e fazer uma prova. E aí essa prova você tem que mostrar que você tem aquele conhecimento básico ali, tá certo? Então, a NR12, ó, trabalha em máquinas e equipamentos. Eu não fiz esse curso, porque eu não mexo com isso aí, tá certo? Mas quem for trabalhar com máquinas e equipamentos, então tem a norma NR12, tá? Então, de um modo resumido, pessoal, aqui eu não tenho o objetivo de esgotar o assunto sobre NR10 ou sobre proteção elétrica, não, tá? Mas um fundamento, né? Uma das coisas mais importantes, porque vai proteger vocês, proteger a vida de vocês. Com alguns cuidados básicos, nós podemos, né, tomar algumas precauções que aí diminui bastante aí o risco, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e aí daqui a pouquinho a gente discute mais aí, tá certo? Bom, depois eu compartilho o slide com vocês, né? Mas de um modo resumido, tá? Então, esse material aí é o material da professora Regiane. Introdução, né? A eletricidade é um agente de risco causador de muitos acidentes, né? Um problema muito sério aí, porque a eletricidade você não vê, ela é invisível, tá? E olha só que coisa interessante. Como a eletricidade, quando um nível de tensão mais alto, a corrente é mais baixa, os condutores têm a bitola menor, são mais finos. Então a gente chega no poste, por exemplo, deu uma chuva, caiu uma árvore, o poste está pendurado lá. A gente acha que aquele fio fininho lá é inofensivo, mas muitas vezes ele é mais perigoso do que o fio que tem dentro da nossa casa. Porque os níveis, né, dentro da nossa casa ali, você não está vendo, né? Porque aquilo ali pode te causar um acidente, tá? Então, a NR10, instalação e serviço de eletricidade, na verdade, é quem está exposto, é a norma, né? Quem está exposto ao risco elétrico. NR12 é para quem vai trabalhar com máquinas e equipamentos. Bom, o choque elétrico, pessoal, efeitos da passagem de corrente elétrica pelo corpo humano. De modo resumido, tá? Então, veja bem, a pessoa apontou o dedo aqui, ó,
Aí o choque veio. A questão toda do choque, uma da questão, um agravante, é o percurso. O percurso que ele vai fazer no seu corpo. Então, olha lá, ele passa aqui pelo circuito do coração e aí ele vai causar um dano, né? Vai causar um dano aos tecidos, dependendo da intensidade, tá? Então, tem uma ilustração aqui no lado direito, ó. A pessoa foi mexer sem a luva, né, de proteção, ó. E aí, e tem um detalhe também interessante, pessoal, que um professor meu do UFMG na época, ele chamou a atenção, que é o seguinte: às vezes um choque de casa, o que mata, às vezes, não é nem o choque, é a queda. Então, por exemplo, um idoso, todo mundo aí tem um pai, um avô, um tio, né, que já está numa idade que a pessoa requer um pouco mais de cuidado, tá certo? Então, a pessoa vai tomar um banho. Ali já tem um ponto crítico na hora desse banho. Por quê? Porque a pessoa vai se molhar, tá? E aí o pé vai ficar em contato com o solo. Se tiver algum problema nessa instalação elétrica, pessoal, na hora que ele segurar, principalmente naquelas instalações antigas, que não tinha, não se usava o cano de PVC, usava-se era um cano, esse cano é de material metálico. Se tiver um fio desencapado encostando nesse cano, na hora que ele encostar, ele vai tomar um choque, tá? Muitas vezes a intensidade do choque não é suficiente para causar, né, para matar a pessoa. Mas aí ele cai. Aí ele cai, o que vai acontecer? Ele vai ter um acidente, aí pode fraturar aí um fêmur, né, fraturar algum osso, e aí essa recuperação é recuperação difícil para o idoso, tá? Uma das causas de acidente, né, dificilmente, né, eu vi um estudo uma vez falando que quando a pessoa se acidenta, que ela se machuca, né, o idoso, o índice de recuperação é baixo, né? Porque vai dar infecção, a pessoa vai ter que ser levada para o hospital, aquela coisa toda, tá? Então, isso realmente é um ponto muito crítico. Bom, o nível, né? Quando a gente diz assim, pessoal, o nível de tensão mais perigoso, né? Na verdade, é o de baixa tensão. Quem fez esse material é da outra professora, né? Que eu estou substituindo. Então, tem muitas coisas que ela vai colocar aqui. Na verdade, que eu vou ter que explicar um pouco mais, né? Na verdade, é a exposição, né? Porque, por exemplo, nós estamos muito mais expostos a ambientes que têm baixa tensão do que média e alta tensão, tá? Por quê? Média e alta tensão, pessoal, nas empresas tem o que a gente chama de subestação. Então, dificilmente você vai ter acesso a uma subestação, tá? Porque você vai ter que procurar o chefe lá da elétrica, né? E ele vai fazer algumas perguntas, ó. Você precisa entrar nesse ambiente, mas por quê? Ah, eu preciso entrar para fazer uma checagem lá. Ah, mas você tem o curso de NR10? Não. Então, ele não vai te permitir que você entre. Mesmo sendo um engenheiro, mesmo sendo, né, o técnico, a não ser que você seja lá o gerente da área, chegue lá e fale, não, me dá a chave aqui que eu vou entrar lá de qualquer jeito. Aí a pessoa vai deixar você entrar, mas aí o perigo ainda é maior ainda, né? Bom, o certo, então, é realmente a subestação, a pessoa não pode entrar, tá? E quando entrar, tem que entrar em dupla, né? Tem um monte de normas. Quando você entra na subestação, imagina, você entra lá, toma um choque, cai. Quem que vai saber que você está lá dentro, né, ferido, para entrar lá e tirar você lá de dentro? Então, tem toda uma norma que você tem que seguir. Corrente alternada, pessoal, quando a gente fala baixa tensão, está no nível aí até 1000 volts, tá? Corrente alternada. E falou entre 50, né? Mas 10 volts, 12 volts, né? Abaixo de 1000 volts. Corrente contínua, até 1500 volts, tá? Aí, quando ele fala aqui alta tensão, né? Acima de 1000 volts, acima de 1500 volts, a gente está falando em média tensão e alta tensão. Média tensão, primeiro, né? A média tensão é acima de 1000 e vai até uns 39.000 volts, 13.000 volts, né? E acima desses três, alta tensão, no geral, é a tensão que a gente usa para transmitir a eletricidade, para transmissão. Então, pessoal, olha só que interessante. Todo mundo aí já tem uma experiência dessa. Ó. Tipos de choque elétrico. Vocês já tomaram choque no carro, tá certo? O choque no carro é o que a gente chama de choque estático. Na medida que o carro vai andando, o ar
vai batendo ali no carro, e aí vai criando um movimento ali, pessoal, que ele armazena as partículas, né? E funciona igual um capacitor. É obtido pela descarga de um capacitor devido à descarga eletrostática. Então, o que acontece? A Terra funciona como uma placa com as cargas negativas e o mais funciona como as cargas, né? As cargas ficaram lá no carro. Então, você desce do carro, quando você põe o pé no chão, seu sapato não está bem isolado, aí você toma aquele estalo no dedo. Você toma aquele estalo no dedo, tá? O raio também, o que acontece? Na medida que vai acontecendo a movimentação atmosférica, a nuvem funciona como uma grande placa com cargas positivas, tá? E a Terra, uma grande placa com cargas negativas. Chega uma hora que isso é tão alto que na hora que começa a chover, né, as gotículas que vão descendo ali de chuva, aí fica mais fácil descer a descarga, né? A descarga, na verdade, vai descer uma grande concentração de cargas positivas e vai dar aquele estalo, né, que é o raio, tá certo? Vai descer uma corrente elétrica de uma intensidade muito alta. O choque, pessoal, que a gente chama de choque dinâmico, é quando você encosta na fase, tá certo? Você está no solo, aqui ele está de bota, mas ele não está com a bota apropriada, tá? Se ele tivesse com a bota apropriada, se ele encosta numa fase aqui, ele não tomaria choque, tá? Mas, se ele tiver com um calçado aqui mais velho, um calçado não apropriado, ele vai descer uma corrente aqui da fase para o neutro, para o solo, tá certo? Então, quando a gente usa choque... Sim, pode perguntar. Uma pergunta. Na praia, onde tem areia, que a gente sabe que areia é óxido de silício, é um óxido que tem um metal, né? Quando a gente ouve muito no verão, se as pessoas estão na praia, que tem muita descarga de raio, isso se dá mais porque e pessoas estão tomando banho de sol, tem que tomar cuidado para não ser atingido. Isso se deve mais porque a sílica da areia atrai o raio por ela ser metal, ou porque quando é verão, o ar está seco e esse ar seco, às vezes úmido, é favorável a essas cargas no ar e ajuda a formação do raio? O que é mais provável? Davi, eu vou... Peraí, deixa eu... Davi, tá? É você que perguntou aí. Eu não vou te arriscar afirmar se é um determinado fator ou outro, não. Eu sou mais em falar na condição climática do lugar. O que acontece? Tem lugar que venta muito, né? Tem lugar que dá aquele jeitão de chuva. Então, o que acontece? Se tiver o raio, ele vai cair de qualquer jeito, tá? Então, ele vai procurar o percurso com menor resistência. Eu diria por esse lado. Como ele vai procurar o percurso com a menor resistência, no caso de onde tem árvore, né? Procura árvore. No caso da praia, eu acredito que é a questão do lugar, do ambiente, a questão do climática mesmo, tá? Mas eu não sei te falar assim, se é porque é a sílica, não sei te falar isso não. Mas eu diria assim, por exemplo, aqui próximo da minha casa, aqui nós não estamos próximo de praia, mas aqui chove muito, tem muita montanha, tá? E aqui cai muito raio, tá? Então, essa região aqui, nós estamos no distrito de Ouro Preto, região das mineradoras. Eu fico aqui em casa, eu vejo na serra aqui caindo muito raio. Quem já foi ali, por exemplo, na Serrinha, né? Próximo ali da serra, naquelas Serra do Cipó, quando chove, você vê aquela formação lá no alto da montanha, aquele monte de raio caindo, tá certo? Então, no caso da praia, eu escutei uma pessoa comentando uma coisa próxima do que você falou, que é o seguinte, que nessa região aí, aqui nessa nossa região do quadrilátero ferrífero, principalmente ali em Caminho de Mariana e tudo mais, como tem muito minério de ferro, e a gente sabe que tanto o ferro quanto o próprio minério dele são ótimos condutores de energia e tudo mais, aquela coisa parece, aí, abre aspas e fecha aspas, parece que
quando tem muita tempestade, realmente, lá na região de Caminho de Mariana, Passagem de Mariana, Aham. é, uma das coisas que atrai muito raio, relâmpago, essas coisas, provavelmente são essas formações rochosas, professor. Ah, Eu não tá. sei se isso procede. Faz Diante do que o sentido. professor está falando, vai ser recordado essa conversa que eu tive com as pessoas há um tempo atrás. Eu não sei se isso procede realmente, entendeu? Porque às vezes tem uma formação que tem mais condição boa de distribuição de elétrica, outra não, de condução. Então isso varia muito, mas eu acho que o que você falou faz sentido sim, sabe, professor? Aham. É uma coisa a se ficar atento nesse lugar. Obrigado. Assim, eu não, como não é minha, igual eu falei, né, assim, a gente está falando aqui no nível de conhecimento que não é a minha área de pesquisa, mas você pode observar que, igual eu falei, Mina de Timbopeba aqui, nós já sabemos, vamos lembrar lá do Ayrton Senna, né, o Ayrton Senna, quando ia correr, ele sabia o ponto lá que ia começar a chuva. Então, com as condições climáticas lá, a pessoa já está acostumada com aquilo ali, e onde que tem aquela formação da chuva ali, normalmente é onde o raio vai cair, tá? Por quê? Tem uma região, uma parte que o ar está seco, que não tem a chuva ainda, e tem outro que está caindo, está úmido. Vocês vão ver que tem a ver até com o negócio que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Então, pessoal, sintomas do choque elétrico aí, né? Parada respiratória, parada cardíaca, necrose, alteração no sangue, perturbação do sistema nervoso, sequelas, né? Então, alguns fatores que determinam os efeitos do choque elétrico, né? Então, a um aqui é a natureza, né? Natureza do choque elétrico. Bateria de carro. Você põe a mão lá na bateria, você não sente nada. Corrente contínua, tá? Nível de 12 volts. Você pega uma pilha, por exemplo. Antigamente a gente fazia um teste para saber se a pilha estava carregada ou não tinha carga. A pessoa põe uma ponta metálica no lado da pilha e põe a ponta da língua na outra ponta. Você sente um formigamento, né? Então, isso aí a pilha é 1,5 volts, né? Então, o nível de frequência, né? A frequência da rede elétrica é 60 Hz, tá? Tipo de contato, se é um contato direto, se é um contato indireto, daqui a pouquinho ele vai mostrar. O isolamento do seu corpo, a intensidade da corrente, o que mata mesmo é a corrente, tá? Intensidade, resistência do corpo, né? Se você está com o corpo seco, está com o corpo molhado, o percurso da corrente no seu corpo e a duração, né? Quanto tempo que você ficou exposto àquilo ali, tá? Então, no caso do rapaz lá no caso do rapaz lá do freezer, ele ficou agarrado lá, vocês viram, né? Por ele sozinho, ele não conseguia tirar a mão dele. Então, tem uma característica do choque elétrico que ele contrai o músculo, tá? Então, uma observação que eu vou mostrar para vocês, mesmo eu sendo da área de automação, uma vez eu estava junto com um colega e ele me falou isso. Você sabe que essa barrinha aqui, você não sabe se ela está energizada ou não. Todo mundo vai fazer isso um dia, tá, pessoal? Você nunca vai fazer assim com a mão, ó, tá? Por quê? Se você fizer assim, se o seu músculo for contraído, ele vai fechar a sua mão e você não consegue tirar, certo? Então, o ideal é você estar vindo com uma luva energizada e você vem com o equipamento, que é um multímetro ou um medidor, com o medidor para você medir, tá certo? Mas, se for inevitável, igual um dia eu sabia que, né, o rapaz lá, ele sabia que não estava energizado, mas por via das dúvidas, ele veio e fez assim, ó, com a mão, com o dorso da mão dele. Porque se ele tivesse tomado um choque, ele sabia que era um choque de baixa tensão, ele conseguiria puxar a mão, puxar o braço, tá certo? Mas se ele vem desse jeito aqui, se fechar, ele não consegue. Então, se vocês observarem lá aquele primeiro choque que a pessoa tomou, do freezer, ele fica tentando tirar a mão, mas ele mesmo não consegue, tá? Então, tem aqui alguns percursos da corrente elétrica, ó. Esse aqui, né, tem aqui tudo, tem um ponto de contato. Esse aqui foi a cabeça, a ponta da mão. Esse aqui foi um percurso que ele fez de um braço para o outro. Porque muitas vezes a bota da pessoa é de borracha, mas ele tocou lá na parte viva lá com a mão, a mão está tocando em outra parte, tá? Então, o crítico aqui, pessoal, aqui está a perna. Olha lá, veio o choque aqui no lado da perna dele e passou para o outro lado. Isso aqui acontece com boi.
Só que o boi, o que acontece? As patas dianteiras e as patas traseiras têm uma distância maior. Então, isso aqui é mais crítico, né? No nosso caso, como a perna, os pés estão muito próximos, então, para acontecer isso aqui é mais difícil, tá certo? Então, no caso do boi, tem fotos de boi assim em curral ou em fazendas com mais de 30 cabeças de boi, lá, o boi morto, né? Porque caiu um raio, aconteceu essa questão do fenômeno aí de passo, na hora que cai o raio, pega lá no boi, né? O resíduo lá da corrente, passa em cima dele e mata, tá? Então, isso é uma questão muito crítica. Bom, a título de curiosidade, tá, pessoal? Até 1 miliampere, a corrente em níveis de miliampere lá, você nem percebe, 1 miliampere. Passou de 1 miliampere, aí você já começa a sentir um formigamento. Esse choque que a gente toma quando enfia o dedo na tomada, eu quando estava pequeno aqui, isso não pode fazer isso, tá, pessoal? Mas a gente brincava às vezes, pegava um prego, enfiava na tomada. Então imagina, você está com o corpo seco, você sente né, na veia ali, seu corpo ali dando uma tremida. 5 miliampere, lá, um choque, pequeno choque é sentido, não dolorido, mas tem um certo incômodo, tá? A maioria das pessoas consegue largar. Forte reação involuntária, pode levar a ferimentos, tá? Aí ele colocou um nível aqui, tá? Isso aqui é a Regiane que preparou, né? Mas ela diz o seguinte, que de 6 a 25 miliampere, a mulher tem é um choque doloroso, perda de controle muscular lá. O homem ele tem um nível um pouco maior aqui, não é muita diferença não, né? Mas, olha lá, o limite de largar, você não consegue largar. O indivíduo não consegue se soltar, mas pode ser jogado para longe do circuito, né? Então, tem que ter um estímulo externo. Ele mesmo tem que arrumar um jeito lá de, como eu falei, chega com a mão lá, em vez de tocar fechando a mão, toca com o lado, você tem que dar puxar mesmo, tá? De 100 a 150 é uma dor extrema, aqui vai causar parada respiratória, contração muscular grave, possivelmente vai ter morte, tá? Aqui, pessoal, nós estamos falando de 1.000 miliampere, é de 1 ampere. Então, não é uma corrente alta, ó. 1 a 4,3 ampere. Aqui, ó, uma corrente, então, de 1 a 4 ampere vai cessar o batimento do coração e ocorre a contração, dano nos nervos, né? Acima de 10 ampere aqui, queimaduras, tá? Aquele arco elétrico lá, ele vai causar queimaduras de segundo e terceiro grau na pessoa, tá certo? É uma intensidade aí muito alta. Bom, o choque elétrico aqui, está dizendo aqui, pessoal, que a corrente alternada entre 20 e 100 Hz, aqui é uma questão da frequência, são as que oferecem maior risco. Primeiro, porque você está mais exposto à corrente alternada, né? E, normalmente, a corrente contínua está em níveis mais baixos. Então, a bateria do carro, 12 volts, né? Olha lá, especificamente as de 60 Hz, normalmente usadas no sistema de fornecimento de energia elétrica, são as mais perigosas, uma vez que se situam próximo à frequência na qual a possibilidade de ocorrência de fibrilação ventricular é maior. Então, essa é uma afirmação, não sei falar para vocês, tá? Mas o que ele está dizendo é que próximo a 60 Hz, o choque nessa casa aí, né, para o coração é uma região aí bem perigosa, tá certo? Bom, a resistência elétrica do corpo humano, então, olha lá, o que ele está falando de resistência elétrica aí, pessoal? Você vai lá com o multímetro e mede a resistência de um resistor, né? Ele vai te falar qual é a resistência elétrica daquele resistor. Se a resistência for muito alta, não vai passar corrente. A corrente é muito baixa, tá? Então, imagina o seguinte, ó. A resistência varia entre 100 mil ohms e 600 mil ohms. É uma resistência muito alta, tá vendo? Se você for em 127 volts, então, 127 volts dividido por 100 mil, né? Vai dar 0,127 miliampere. Vai cair abaixo daquela primeira classificação lá, uma corrente muito baixinha, né? Você não vai nem sentir nada, tá? Ou dou no máximo um formigamento. 600 mil. O problema todo é quando você está molhado, ó. Na hora que você se molha, sua resistência já cai para 500 ohms.
Então, 127 dividido por 500 já vai dar uma corrente chegando em miliampere, tá certo? Então, isso realmente é um fator aí preocupante, né? República, por exemplo, em Ouro Preto, as instalações, né, as residências são casas antigas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque os canos lá, pessoal, eu lembro que eu morei lá na Marragola, o cano, uma vez a gente fez uma reforma lá, é tudo cano antigo, aqueles canos de ferro, né? Não é nem ferro, não, é tudo enferrujado. Então, aquilo ali, e antigamente o pessoal ainda fazia o aterramento, colocava o fio lá e amarrado naquele cano. Então, ou seja, uma gambiarra danada, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado nisso aí. Bom, o fator da frequência, né? O aumento da frequência diminui a resistência do corpo humano, então, o que ele está dizendo que frequências mais altas são mais perigosas, né? Então, olha lá, esse chuveiro aí, o contato direto é o contato com partes normalmente energizadas, partes vivas da instalação, né? Isso aqui, ó, lá na Baviera, pessoal, República Baviera, o pessoal fez um treino, um negócio desse aqui, ó, e aí o pessoal estava lá tranquilo, né? De repente, quando eles olharam, estava pegando fogo no forro da casa, tá? Pegou fogo queimou o telhado inteiro da Baviera na época. Por pouco não teve uma situação mais grave, né? O pessoal estava lá assistindo televisão, aquela coisa toda. Então, para tirar o pessoal de lá foi um custo, né? E lembrando, pessoal, que o que mata muitas vezes não é nem o... Aqui tem a questão da fumaça. Vai sair aquela fumaça tóxica. Vai essas borrachas aqui, ó, sai aquela fumaça preta, e aí é um negócio bem, bem complicado, tá? Além do choque, o risco ao choque, né, numa situação dessa, você tem a questão do risco a incêndio, principalmente em Ouro Preto, que as instalações são antigas, tá? O contato indireto, pessoal, é o contato com partes metálicas das estruturas, mas que não pertencem ao circuito elétrico, que se encontram energizadas acidentalmente. Esse chuveiro aqui é um chuveiro que existia muito nas residências mais antigas, tá? Antigamente, né, era um chuveiro metálico. Aí o que acontece? Em condições normais, a fase não vai encostar nessa carcaça metálica, tá? Mas, com o tempo, aí o fio lá encostou nessa carcaça aqui, ó. Então, o que acontece? Você está usando o chuveiro normalmente, não está dando problema nenhum, mas na hora que essa água cai aqui, por algum motivo no seu corpo, a própria água começa, né? Você tocando ali, você encostando em algumas partes ali do banheiro, no azulejo molhado, você começa a tomar choque. Então, esse contato indireto aí, ó, tá certo? Hoje os chuveiros, né, vêm todo pelas normas, eles vêm de plástico, né, para tentar evitar esse tipo de problema, tá certo? Então, o arco elétrico, pessoal, é um ponto muito perigoso, né? Aquele senhor lá que estava próximo ao poste, que ele apontou o dedo e deu aquele estalo, que ele caiu na hora, aquilo ali foi um arco elétrico. Tá? Em ambiente industrial, mineradora, isso aí acontece muito, tá? É a passagem de corrente elétrica pelo ar ou outro meio isolante. O valor da corrente é um valor tão alto, pessoal, que ele rompe ali uma distância de 10 centímetros, 20 centímetros, e aí ele atinge a pessoa. A questão toda é o nível de temperatura do arco elétrico. A temperatura é altíssima, tá certo? Ocorrência de curtíssima duração, né? Eu tenho uma quantidade de energia muito grande ali armazenado, ele apontou o dedo, deu aquele estalo, aí para. A questão toda, por ser de curta duração, não, são extremamente quentes, ó. Aqui são as altas temperaturas. Então, tem algumas fotos aí, ó. Isso aí, né? Do lado esquerdo aí, nós temos um acidente com arco elétrico, ó lá, a pessoa está lá dentro do quadro, ó, tá? Do lado direito, uma pessoa fazendo uma intervenção aqui no sistema elétrico. O que acontece, pessoal? Antigamente, né? Todos os funcionários que vinham fazer essa intervenção eram funcionários da CEMIG, né? Então, o que acontece? O funcionário ele recebia muito treinamento. Ele era uma pessoa mais treinada, né? Recebia um salário melhor. Tem toda uma questão aí, né? Hoje, esse pessoal, a maioria é terceirizado. A maioria não, né? Todo terceirizado. Então, muitas vezes, ó, a pessoa
não teve o treinamento adequado, ou muitas vezes não tem experiência adequada, tá? Então, ela sobe lá na caminhonete ou no caminhão, e aí acontece um acidente desse, tá? Então, o risco de acontecer isso com a pessoa que não teve um treinamento adequado é maior, tá certo? Então, isso aí é um arco elétrico, ó. São exemplos aí. Só colocando aqui, tá, pessoal? Estou só chamando a atenção com a questão da terceirização. Não estou falando que vai acontecer ou deixou de acontecer, não, tá? Então, são situações aí que o profissional para trabalhar com eletricidade, ele tem que ser muito bem treinado. O que acontece, pessoal? Eu fui fazer um curso, como eu falei para vocês uma vez, assim que eu saí da UFOP, de eletricista industrial. Tinha um monte de eletricista lá junto com a gente, tá? Aí eles falavam, né? Ah, eu não gosto de usar luva, não. Ah, eu não uso. Não precisa fazer isso, não. Ah, não precisa desligar o quadro, não. Eu faço a intervenção com o quadro ligado mesmo. Aí que está o perigo. A coragem, né? A coragem. Aí, por exemplo, eu já tenho um colega aqui, Antônio Pereira, ele chama Adão. O Adão é que ele faz a intervenção aqui elétrica, né? Ele é eletricista prático, muito conhecido aqui, Antônio Pereira. Então, um dia eu pedi para ele me ajudar aqui no negócio aqui em casa, aí ele perguntou se eu tinha escada de madeira. Aí eu falei, vou tentar arrumar. Mas eu falei para ele, mas escada metálica eu tenho lá em casa. Ele falou assim, não, escada metálica eu não uso mais não. Porque ele colocou a escada lá de 4, 5 metros no padrão, subiu, tomou um choque e ele estava caindo lá de cima da ponta lá do padrão. Tá certo? Na própria escada lá, a escada encostou lá no padrão num determinado ponto, e tomou um choque. Então, isso aí são situações bem perigosas, tá? O arco elétrico, então, pessoal, aqui tem queimaduras de segundo e terceiro graus, né? Potencialmente fatais para a pessoa. Aí tem ferimentos por quedas dos postes, ó. Problema na retina, vai dar um negócio tão. É igual solda elétrica, né? Se você ficar olhando para aquela solda ali, você vai queimar, você vai ter um problema na visão. Então, lá, ele tem uma emissão de radiação ultravioleta, tá? Danos físicos devido à onda de pressão originada pela explosão, ferimentos e queimaduras devido à ação de partículas, né? Derretidas de metal. Então, são situações aí, ó, só para vocês terem uma ideia, ó. O arco elétrico, né? Se você se queima com até 63 graus, chegou numa panela na sua casa, a panela está lá no fogo, aí você pôs a mão naquela panela, você ainda consegue se curar, tá? Em torno de 96 graus, pessoal, aí vai ter morte na célula, fica aquela cicatriz que não cura mais, tá? O arco elétrico pode chegar a 20 mil graus. Esse número aqui, eu não sei falar se esse número, como eu falei, é material da professora Rejane, tá? Mas eu estou assustado com essa diferença aqui, ó. 20 mil graus e 5 mil. Então, na superfície do Sol está com 5 mil graus. Depois vocês pesquisam e me falam. Quando você está queimando, a roupa queima, a roupa, né? A roupa está queimando. E aí você está lá vestido com ela lá, pode chegar entre 370 e 700 graus. Aqui tem uma coisa interessante. Está falando que é uma exposição em 1/10 de segundo. Então, a título de comparação aqui, tá? Então, aqui, para chamar a atenção, eu uso o arco elétrico. Tomara que nunca aconteça com vocês, na empresa que vocês trabalham, ou na equipe aí que estejam fazendo uma intervenção. Mas em área industrial, pessoal, não. Isso é estatística, né? A pessoa já tem números. Há tantos acidentes em um ano, por exemplo. Com certeza, fatalmente vai acontecer um acidente desse. Correto, existem as vestimentas. Então, a pessoa está com uma está com aqui ele tem uma luz.
Vê só, tá lagando. Repete. Para mim, para mim tá tudo normal, né? Minha internet é de fibra ótica, né? Só eu que estou usando. Então, tá. Pode ser algum problema no Meet, Google Meet, tá? Então, às vezes o Google Meet dá esse problema mesmo. Mas eu vou continuar. Quase terminando essa etapa um. Aí nós vamos fazer uma pausa. Deixa eu. Vou reiniciar tudo aqui. Pessoal, reiniciei tudo.
estão me ouvindo aí? Agora melhorou, professor. Melhorou? Pode ser que dê algum problema no Meet aqui, né? Aí de vez em quando tem que reiniciar as coisas, então. Então, obrigado por avisar aí, tá? Vamos continuar aqui, então. Vamos voltar onde a gente estava aquela hora. Vamos voltar aqui. Então, pessoal, o ponto que a gente estava era o seguinte, né? Então, a gente não pode, vocês aí que vocês vão ser gerentes aí de mineradora, né? Coordenadores de área, tá? Não pode economizar com equipamento de proteção, não, tá? Economizar com equipamento de proteção. Então, olha lá. Você tem que ficar atento a isso aí, tá? Então, olha lá. A pessoa está lá, vestimenta adequada, né? Igual o soldador, né? O soldador quer fazer a solda lá sem o equipamento, o EPI apropriado. Outro dia eu estava um colega meu, né, o Caparaó, reclamando disso. Falou, a gente investe em treinamento, a gente dá uma volta na área, o que a gente vê de gente trabalhando, né, e sem esses equipamentos, é muita imprudência, né? Então, a gente praticamente tem que brigar, principalmente em empresas pequenas, menores, né? Porque as empresas grandes, por exemplo, Vale, Samarco, lá quando a pessoa é contratada, ela já assina no contrato, né? Não sei, assim, já tem lá um termo que a pessoa assina, que o uso de EPIs, né, obrigatório, que o não cumprimento das normas pode fazer com que a pessoa seja mandada embora, né? Por justa causa. Mas empresas menores, né, pessoal? Pedreira, por exemplo, lá no Espírito Santo. Meu irmão, quando ele formou aqui em Ouro Preto, em Engenharia de Minas, ele falou que lá era uma loucura, tá? Por quê? Porque ele ia lá fazer né, ele era responsável lá na pedreira, e ele recém-formado, né, não tinha muita experiência, aquela coisa toda, mas era muita coisa errada dentro da empresa. E ele é que tem que assinar por aquilo, né? Então, acredito que a quantidade de problemas seja muito maior, tá? Mas nessa situação aqui, pessoal, esses dois senhores, ó, eles estão aqui com esse capacete, uma espécie de capacete. Isso aqui é para proteger contra o arco elétrico. E ele tem um macacão adequado aqui também, ó. Então, se acontecer, né? Tomara que não aconteça a questão do arco elétrico aqui, ó, tá? Então, quer dizer que eles estão com a proteção adequada aí, tá? Então, não vai ter maiores consequências. E tem um capacete aqui com uma fibra, né? Que vai evitar que esse negócio atinja o olho, o rosto da pessoa. Bom, aí, pessoal, esse slide aqui, ele está dizendo assim, o que eu tenho que fazer para fazer uma intervenção no ambiente, né? Mas o correto mesmo é isso aí ser feito por uma pessoa treinada e habilitada, tá? O treinado, pessoal, quer dizer que a pessoa sabe fazer o serviço, e habilitada quer dizer que ela tem o curso da NR10 para ir lá e fazer aquela intervenção, tá? Mas, de um modo simplificado, a gente está colocando aqui o seguinte, já que você tem que mexer em alguma coisa aí em alguma parte no circuito elétrico, primeiro ponto aqui é a gente desenergizar o circuito, desligar o disjuntor, tá? Então, instalação do dispositivo de proteção, isolamento das partes vivas, utilização dos equipamentos de proteção coletiva, tapete, borracha, fita zebrada, cone e correntes, utilização dos EPIs, óculos, luva, bota, cinto de segurança, capacete, etc. Bom, vou falar só uma coisa para vocês. Muitas vezes você vai lá na sua casa, desliga o disjuntor. Aí você vai lá mexer no chuveiro. Aí uma outra pessoa, o seu pai, sua mãe, não está sabendo que você está mexendo, a chave caiu, vai lá e liga. Quando ela ligar, pessoal, você vai estar lá do outro lado mexendo, você pode tomar um choque. Tá certo? Então, no ambiente industrial, tem todo um procedimento, né? Tem lá um papel para você conferir tudo aquilo que você fez. Tem um cadeado de proteção, tá? Você chega lá no cadeado e põe aquele cadeado lá no disjuntor, de modo que e só a sua chave, você trancou o cadeado, só a sua chave vai lá e destranca, tá?
Então, são medidas, né, de proteção aí para que você evite o acidente. Então, esse resuminho que a gente colocou aqui não vai substituir o treinamento da NR10 lá no ambiente industrial, não, tá certo? A diferença de EPC aqui com EPI, o EPI é equipamento de proteção individual. O seu óculos, luva, bota, cinto. O EPC, tá, pessoal? O ambiente de proteção coletiva, com a equipe que está trabalhando, né? Então, se você vai fazer uma intervenção no lugar, você vai colocar o cone, vai isolar a área, tá? Vai desligar a chave geral lá para desenergizar o circuito. Tem um cabo que você coloca no circuito e aterra esse cabo, tá? Tem a chave que você vem para testar, para ver se o ambiente está desenergizado mesmo. Então, os eletricistas, de um modo geral, a pessoa que mexe com eletricidade nas empresas, eles têm conhecimento, né? Eles são treinados para isso que eu estou falando para vocês, tá? No caso de vocês, se tiver uma intervenção de eletricidade, mantenham distância, tá certo? Bom, aí tem alguns primeiros socorros para vítimas de choque elétrico, né? Primeiro é não tocar na vítima, porque você não sabe se a vítima ainda está com energizado, né? Você não sabe se está passando uma corrente elétrica nela ainda. Desligar o interruptor ou chave geral. Caso não consiga, procurar soltar a vítima utilizando materiais não condutores, tá? Então, tem um exemplo: certificar-se que as roupas e pés estão secos. Pisar somente em lugares secos. A demora na retirada da vítima pode ser fatal. Tem outro vídeo aí, pessoal, que eu tinha, né? Que eu vi no curso da NR10, onde a pessoa chega, tem um fio pendurado, a pessoa encosta, aí ela começa a tomar choque. Vem uma segunda pessoa com um pau e tenta tirar essa pessoa. O que acontece? Essa pessoa passa a tomar choque também. Vem uma terceira, passa a tomar choque também. Conclusão: a primeira pessoa que encostou no fio ficou sacudindo lá, caiu. Caiu e o fio parou de encostar nela, ela parou de tomar choque. A segunda e a terceira que vieram com esse pau lá, que ficaram cutucando, a energia passou pelo pau e essas pessoas morreram. O primeiro não morreu e a segunda e a terceira acabou morrendo, tá? Então, são questões bem complicadas, né? Bom, a parada cardiorrespiratória, né? Alguns sinais aí: palidez intensa, perda da consciência, ausência de batimentos cardíacos, dilatação das pupilas, ausência de reflexo. Providência, pessoal, é massagem cardiorrespiratória. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Nesse curso de NR10 que eu fiz, tá? Tinha um boneco lá que a gente ia treinar a massagem cardiorrespiratória. Você tem um procedimento, né, numa determinada posição próxima ao tórax da pessoa, você tem que fazer 120 movimentos por minuto. 120 movimentos por minuto, pessoal, depois de um minuto. Quem não tá, vocês que estão jovens, vocês vão conseguir fazer isso aí durante 3, 4, 5 minutos. Mas no dia que eu fui fazer isso aí, eu falei, nossa, com 2 minutos a pessoa está realmente, não aguenta, tá? Então, mas é muito importante que o pessoal até alega que o curso da NR10 deveria ser dado nas escolas. No primeiro ano, segundo, terceiro, né? Porque salvaria muitas pessoas, tá certo? Então, é muito importante, realmente, que empresas grandes, no geral, aqueles cursos de segurança, estágio, né? Eles dão esse treinamento aí para a pessoa. Bom, aqui ele está colocando, né? Após um tempo que a pessoa tomou um choque, né? Depois de um minuto, se a pessoa teve uma parada cardíaca, se você consegue reanimar a pessoa, ela tem 95% chances, né? Com um minuto dela voltar a ser reanimada, né? A questão toda é passando esse tempo aqui, ó. Depois de 2 minutos, né? 3 minutos. No meu curso lá de NR10, eles falam o seguinte: até 3 minutos, o que acontece? Achei muito interessante isso aí que o rapaz nos falou. A pessoa teve uma parada cardíaca, tá? Mesmo quando você está fazendo a massagem vai manter aquele sangue da pessoa em movimento dentro do corpo,
tá? Até que o SAMU chegue, pessoal, mesmo que a pessoa não seja reanimada, que ela não volte aos sinais vitais, é importante você manter esse movimento, manter a massagem cardíaca, tá? Se você não faz essa massagem cardíaca, depois de 3 minutos, essa pessoa vai ter sequela, né? Ela vai ter algum problema. Mesmo chegando o SAMU, mesmo você conseguindo reanimá-la, a probabilidade dela ter alguma sequela é muito alta, acima de 3 minutos. Então, sabendo fazer a massagem cardíaca, né? Coloque um grupo de pessoas ao redor da vítima e mantenham a massagem cardíaca, tá certo? Mantenham a massagem, tá? Então, aí tem que ser um enfermeiro, um médico, né? Aí, o pessoal de saúde para dar o treinamento adequado para a pessoa, tá certo? Então, tem aí, né, falando que depois de 8 minutos é 0,5% a chance de reanimação da pessoa. A pessoa caiu, então ele está dizendo que a pessoa está lá e perdeu, e teve uma parada cardíaca, né? Então, isso aqui é a escala de tempo aí para reanimação. Bom, como eu falei, né, esse material aí é um material de segurança, então não vou questionar muito ou pontuar muito essas questões aqui, né? São classificados 3 tipos de queimaduras, tá? Primeiro grau, pessoal, normalmente tem um dano na superfície da pele, né? Aí o que a gente está acostumado aí com o vermelhidão da pele, né? Segundo grau, já vão ocorrer as bolhas, né? E o terceiro é a destruição de tecido, tá certo? Primeiro, segundo e terceiro grau. Terceiro grau, nos choques mais severos aí, vai ter essa queimadura de terceiro grau, né? Algumas providências. Identifique o tipo e a extensão das queimaduras primeiro, né? Para você bater o olho na vítima e ver qual a extensão dessa queimadura na pessoa. Em queimaduras de terceiro grau, você vai ter que chamar o serviço médico, SAMU, tá? 190, né? Aqui ele coloca que é para tentar retirar a roupa da vítima. Ele diz isso aqui é o seguinte, pessoal, porque para a roupa não grudar, normalmente a roupa está suja, e aí a queimadura de terceiro grau vai infeccionar o local, tá? Tente retirar os objetos que não estejam grudados, né? Relógios, óculos, né? Lave em água corrente e limpe as áreas queimadas para aliviar a dor da pessoa. E retirar o excesso de calor e substâncias químicas. Proteja o local com pano limpo e molhado em água limpa. Bom, então aqui, pessoal, essa orientação básica aqui para vocês é uma orientação, algum procedimento básico de coisas. Se eu pudesse resumir em uma frase, eu resumiria assim: procure fazer o curso de NR10. O curso de NR10 não é um curso só para quem é eletricista, só para o engenheiro eletricista, não. Ele é um curso para... Todo mundo deveria fazer esse curso, independente da área, tá? Então, ele vai te dar um monte de procedimentos. É basicamente um curso de segurança. Um curso de segurança. Bom, pessoal, essa é a etapa 1 aqui, então. Eu vou encerrar ela aqui por enquanto, tá? E aí, se vocês quiserem fazer alguma consideração, fazer alguma pergunta, e aí eu vou passar para a etapa 2. É 15 para as 9 ainda. Então, eu vou passar aqui para a etapa 2, que aí nós vamos... Aí na etapa 2 eu vou mostrar aqui um conteúdo, né, que tem a ver com a parte dos comandos elétricos que nós começamos a ver na aula passada, tá? E ainda na primeira etapa da aula, pessoal, eu vou mostrar a partida de um motor com reversão, tá? Vou mostrar o circuito aqui funcionando, né, para vocês verem aqui como é que é a lógica dele, tá? Se eu não me engano, teve um aluno, né, não sei se foi o Edipo, que perguntou, que me falou que estava tendo problema para montar o circuito. Ele é um circuito que vai dar problema mesmo. Se a gente estivesse fazendo lá no laboratório um próximo ao outro, eu ia mostrando para vocês como é que a gente ia montar essa lógica. Mas devido ao regime remoto, fica mais difícil, tá? Bom, aqui então, pessoal, o que é a partida direta de um motor? A partida direta de um motor
eu vou ligar a potência, né, esse motor na rede elétrica e vou usar um circuito auxiliar para ligar e desligar esse motor. Bom, a questão da partida direta do motor, pessoal, é que a corrente que ele vai drenar é uma corrente muito alta. Na hora que você... É igual o carro. O que acontece? Ó, existe um negócio no motor chamado corrente nominal. Tá? IN. Lá na placa do motor tem assim, IN. IN é a corrente nominal do motor. Corrente nominal. Corrente nominal, pessoal, é o seguinte. Você ligou o carro, tá? Na hora de você quebrar aquela inércia inicial, você vai precisar de um grande esforço, um esforço maior, né? Você começa a acelerar o carro. Depois que ele está em movimento, você vai mantendo a marcha ali, uma quarta marcha, uma terceira, para manter ele em movimento. Quer dizer que o esforço não é um esforço tão grande mais, tá? Mas, no caso do motor, nós temos a corrente nominal, que é a corrente, depois que o motor já... Você ligou o motor. Ligou o motor, eu preciso da partida desse motor, tá? Ele está parado. Eu preciso de uma corrente muito alta, tá? Então, seria um gráfico assim, mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar que a corrente nominal do motor seja de, por exemplo, 10 amperes. Então, seja aqui de 10 amperes. Bom, na hora que eu ligar esse motor, pessoal, ele vai dar um pico, depois ele vai voltar e vai fazer isso aqui, ó. Esse motor aqui, ele está dizendo que em condições normais, depois que ele estiver funcionando durante um tempo, ele vai ter uma corrente aqui de 10 amperes, tá? Mas essa corrente, esse pico aqui, ó, vai ser a corrente partida dele. E esse IP aqui, né, corrente partida, e esse N, essa corrente partida aqui, ela pode chegar até 5 vezes o valor dessa corrente de nominal aqui, ó. Então, imagina o seguinte, eu tenho um motor que a corrente nominal dele é 10 amperes, se eu falar que na partida ele tem 5 vezes esse valor, quer dizer que se eu ligar ele direto na rede elétrica, 5 vezes 10 vai dar 50 amperes, tá? Então, nós temos algumas técnicas para controlar esse momento da partida do motor, tá certo? Então, mais para frente, a gente vai fazer alguns exercícios. Então, aqui, ó, CAT 1, 2, 4, encontro 7, ilustração 1. Então, pessoal, lá na placa do motor tem assim, IP sobre N, vamos supor que ele coloque igual a 10. Dependendo da máquina, pode chegar até nesse valor aí. O IP sobre N, tá? E lá na frente ele coloca que a corrente nominal do motor seja igual a 3 amperes. 3 amperes. Então, isso aqui na placa da máquina, tá? Tem uma plaquinha lá que mostra a tensão da máquina. V, ele coloca lá 127 volts. Tá certo? A tensão de alimentação. Corrente da máquina, 3 amperes. Bom, então aqui, usando essa relação IP sobre N, nós conseguimos fazer algumas contas, ó. IP é igual a 10 vezes IN, que vai ser igual a 10 vezes 3 amperes. Então, a corrente partida aqui vai ser 30 amperes. Então, se você ligar esse motor aí na sua casa, os condutores, ó, dependendo onde você tentar ligar essa máquina aí, pode derrubar a rede elétrica da instalação toda. Tá certo? Então, ele está dizendo que na hora que você ligar essa máquina aqui, ó,
Então, ele vai ter esse problema, esse pico aqui de corrente. Como é que a gente resolve isso? Partida por chave compensadora, partida com reostato, né? Partida com estrela triângulo, partida usando o software starter. Software starter, partida suave. Ele vai controlar a partida usando software, uma chave, né? Chave eletrônica, tá certo? Do jeito que nós estamos fazendo a simulação, pessoal, quando a gente fala que é partida direta, é como se você pegasse o motor, ligasse lá na tomada e ligasse a chave dele, a botoeira. Ele está drenando toda a corrente. Ele está drenando a corrente aí, tá? Então, é uma ligação direta. Tá certo? Nós não estamos preocupando com os controles de corrente na partida do motor. Nós estamos assumindo que a rede elétrica, ela suporta, né? Ela consegue... eu estou com o motor com uma carga baixa, igual o tanquinho de uma casa, né? Eu estou fazendo a ligação dele de modo direto. Ele está drenando uma corrente que a instalação elétrica da minha casa consegue suportar. Bom, esse circuito aqui, pessoal, ele está mostrando alguns desenhos. Ó. Aqui ele está falando a rede elétrica. Tem aqui um seccionamento. O que é esse seccionamento aqui? A gente tem uma instalação industrial, ele chama de chave seccionadora. Tá? É como se fosse uma alavanca. Na hora que eu vou pegar essa alavanca aqui, eu consigo abrir esse circuito. Na nossa casa, pessoal, não tem uma chave seccionadora, porque é a instalação elétrica de baixa tensão. Então, nós temos o disjuntor. O disjuntor é que está fazendo, né? Aliás, disjuntor e chave seccionadora são elementos completamente diferentes, tá? Porque o disjuntor, ele está ligado. Ele está ligado. Aí, você tem que ligar, tem a opção de ligar e desligar. Quando você liga, tá? O disjuntor, se tiver um curto lá, se vai dar um curto-circuito, ele desliga. Então, aqui, proteção contra curto-circuito. O disjuntor estaria nessa opção aqui, ó. Tá? A chave seccionadora é uma alavanca que você vai lá e abre ela e ninguém consegue fechar enquanto você não tira o cadeado dela. Tá? Proteção contra sobrecarga. Isso aqui é específico para motor. Tá? E dispositivo de manobra. Um dispositivo que você chega no motor, né? Abre o circuito perto do motor, você consegue mexer no motor, tá? Então, são elementos que você normalmente usa, né? Na hora que você está trabalhando com máquinas elétricas. Seccionamento, então, só pode ser operado sem carga. O que ele está dizendo, pessoal? Que para você abrir e fechar essa chave seccionadora, todo mundo para baixo tem que estar desligado, tá? Usado durante a manutenção e verificação de circuito. Proteção contra sobrecorrentes de curto-circuito são os relés, né? Normalmente os relés, ó, destina-se à proteção contra danos causados por uma variação instantânea de corrente. Aí vem o disjuntor, relé, né? Proteção contra correntes de sobrecarga, para proteger as bobinas do enrolamento do motor e até mesmo o circuito elétrico. Dispositivos de manobra destinam-se a ligar e desligar o motor de forma segura, ou seja, sem que haja contato do operador no circuito de potência, onde circula a corrente. Bom, o que é um contato, tá, pessoal? Contato elétrico. Um contato é quem produz ou não a condução de corrente, né? O contato pode ser feito por uma botoeira ou até mesmo com um contator. Classifica aí. Um contato normalmente aberto, em condições normais, não há passagem de corrente elétrica na posição de repouso. Ele diz aqui que ele é normalmente aberto. Um contato normalmente fechado, há passagem de corrente elétrica na posição de repouso. Então, olha lá, eu tenho um circuito aqui, o contato dele é normalmente aberto. Então, quer dizer, ó, que não tem uma buzina de um carro, né? Buzina de um carro, em condições normais, o contato dela está aberto, tá certo? A carga é a buzina. Na hora que você fecha lá o contato, ele vai corrente para a buzina e aí ele emite o som.
tá? Quando você tira a mão, ele volta para a posição de repouso dele, que é normalmente aberta, tá certo? O contato normalmente fechado, ó, é aquele que, se você não atuar, o contato está fechado. Então, NA e NF é isso. Normalmente aberto, normalmente fechado. Tá certo? Se você não mexer naquela botoeira, ela vai ficar normalmente fechado. Então, tá aí, ó. Botoeira ou botão de comando. Deixa eu só dar uma olhada como é que está o nosso tempo aqui, tá, pessoal? 8h56. Botoeira ou botão de comando. É uma chave usada para ligar ou desligar equipamentos, né? Que, ao ser liberada, retorna à sua posição inicial. Aqui, pessoal, a posição inicial aqui, aí você tem que olhar na botoeira se ela é NA ou NF, tá? Porque, por exemplo, se for NA, na hora que você aperta o dedo aqui, ela liga, passa corrente. Aí você solta, para de passar corrente. Mas eu tenho a botoeira que ela normalmente é NF. Se você não fizer nada, ela é normalmente fechada, tá? Botoeiras são dispositivos pilotos e não devem ser usados para acionar um motor de grande porte diretamente, tá? A gente está usando a botoeira aqui para fazer uma ligação direta. Só um minutinho que eu vou dar uma ida ao banheiro aqui, tá? Só um minuto. Estou de volta aqui, tá, pessoal? Regina remoto cansa, da aula cansa bastante, viu? Porque você fica sentado só falando. Na sala de aula dá para dar uma enrolada, né? Você vai dar uma volta, anda, chama atenção, dá aula. Mas só sentado aqui tem hora que nós temos que nos policiar, porque ficar uma hora sentado falando é complicado. Mas então é isso, pessoal. Essa parte aqui, ela vai ser mais fácil de vocês entenderem, porque depois que você fez a simulação no CAD Simu, né, são elementos que vocês usaram. Então, o que ele está colocando aqui, ó? Ele está mostrando para você, ó, numa mesma botoeira, você tem dois parafusos lá. Olha lá. Essa botoeira aqui, ó, ela tem uma mola. Em condições normais, olha lá, eu tenho um contato NF, ó, tá? E ela em repouso, eu tenho um contato NA. Na hora que eu aperto essa botoeira, o NF abre, para de circular corrente, e o NA fecha, tá? Então, eu posso ter um elemento desse aqui que é simples,
para ligar um circuito simples, e nele mesmo eu posso ter várias situações. Tá? É muito legal. Quem tiver oportunidade, se quiser aprender um pouco mais sobre eletricidade, o Senai tem um curso rápido de eletricista industrial, eletricista de instalações elétricas, e é um curso de 20 horas, de 40 horas, tem até de 360. O que eu fiz foi de 360, né? Eu senti a necessidade de ir lá, passar cabo, ligar padrão, fazer um monte de coisa. Então, para mim, foi bem interessante, tá? Se vocês tiverem essa curiosidade, vocês podem procurar o Senai e procurar esses cursos rápidos, né? Porque muitas vezes na faculdade a gente não tem essa oportunidade, tá? E aí eu lembro que era bem legal esse curso, porque na medida que eu precisava montar a lógica lá, né? Eu procurava os equipamentos, tinha uma gaveta. Tem hora que você precisa da botoeira que tenha só NA. Tem hora que você precisa da botoeira com só NF. Tem hora que você precisa que tenha os dois na mesma. Por exemplo, eu quero ligar uma lâmpada na hora que a botoeira estiver desligado, não acionado. Mas eu posso ter a situação contrária. Eu quero ligar a lâmpada quando ela estiver ligada. Então, tudo isso aí vai influenciar o que você vai precisar no equipamento. Bom, um outro elemento aqui, pessoal, é o contator. Como é que funciona o contator? Nessa figurinha aqui, ó. 3, aqui, 1 com 2, 3 com 4 e 5 com 6, tá? Eu liguei a alimentação aqui do motor. Está energizado aqui, ó. Mas o outro lado não está recebendo alimentação. Não está em tensão elétrica lá para o motor, tá? A bobina, pessoal, o que é a bobina do contator? A bobina é isso aqui, ó. O A1 e o A2 aqui, ó. Tá? Eu tenho um eletroímã aqui, sem corrente elétrica. Não existe esse eletroímã aqui, não está atuando. Então, ele não atrai essa barrinha azul aqui, ó. Quando eu jogo eletricidade no A1 e no A2, vai ser uma eletricidade suficiente para criar um eletroímã e ele vai atrair essa parte azul, essa estrutura azul aqui, ó, e aí vai fechar os contatos. Aí a corrente elétrica vai chegar lá no motor. Tá? Então, isso aí é o contator, basicamente o funcionamento do contator. Esse percurso aqui passa uma corrente alta e esse A1, A2 aqui é uma corrente baixinha. É o suficiente para ele fechar esses contatos, né? Então, olha lá, os contatores fundamentais na manobra de cargas elétricas, permitindo o uso de lógicas no comando, além da separação dos circuitos de força, né? Quando a gente fala circuito de força ou potência, é a mesma coisa. E o circuito de comando. O circuito de comando foi aquela parte que vocês fizeram lá no CAD-SIMU, que colocaram as botoeiras, né? Em geral, possuem vários contatos com uma única posição de repouso e sem travamento. Núcleo de ferro envolvido, né? Na verdade, ele é um núcleo de ferro envolvido por uma bobina, que ao ser energizado, cria um campo magnético movimentando a parte móvel. Possui contatos principais auxiliares. Então, pessoal, esses contatos auxiliares aqui, nele, por exemplo, eu quero um contato normalmente fechado. Você vai lá nele, tem um dentinho lá, uma garra, você acopla lá no contator, né? Então, você acopla. Quando estiver passando corrente, eu quero ligar uma lâmpada. Então, eu vou ter um contato normalmente aberto. Na hora que ele fechar, aí vai acender a lâmpada. Tá certo? Eu quero um contato normalmente fechado. Então, você vai montando a sua lógica lá dentro. Então, aí está o exemplo de um contator, ó. Tá certo? O A1 aqui, ó, A1, A2, é onde você joga a eletricidade da bobina. Quer dizer que eu vou ligar um fio aqui, ó. Na hora que eu jogar tensão elétrica aqui, ele vai fechar os contatos internos dele. Então, esse L1, L2, L3 são as linhas, né? Circuito L1, circuito L2, circuito L3. Eu ligo a alimentação aqui de uma tomada trifásica, tá? E na parte de baixo aqui, né, vão ter a continuação do circuito.
Então, cada contator aqui trabalha de um jeito. Esse ligado e desligado dele aqui, provavelmente, é para desligar ele mecanicamente, tá? Não tenho certeza, mas é só olhar no manual dele para ver como é que ele funciona. Tem um outro exemplo aqui da Siemens, esse da esquerda é da WEG, esse da direita é da Siemens. Bom, aí tem alguma simbologia da DNT, tá? De circuitos, né? Tem alguns símbolos, ó. Batendo o olho no símbolo aí, a gente já consegue ver. Uma botoeira normalmente é aberta. A botoeira aqui, que não, se não fizer nada com ela, uma chave que está desligada. Detalhe, pessoal, você aperta o dedo nela, quando você tira o dedo, ela volta, ela continua aberta, tá? A botoeira normalmente aberta com retorno por mola. Aqui tem uns contatos tripolares, normalmente aberto, contator de potência lá. Aqui tem uma bobina do contator, né? Um relé térmico. Esse outro elemento aqui, ó. Ele tem um disjuntor com elementos térmicos e magnéticos. Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito. Ele disse que a diferença desse com o de cima é que ele é rápido. Ele tem uma velocidade de acionamento mais rápida que o de cima. O de cima é térmico. Tem que ter o efeito Joule, o curto tem que permanecer durante um tempo para ele acionar. O de baixo, não. Ele tem um dispositivo mais rápido, que na hora que ele detecta a sobrecorrente, ele desarma. Transformador trifásico, tá? Botoeira normalmente fechada, ó. Se você não mexer com ela está fechando o circuito. Botoeira normalmente fechado com retorno por mola. Fusível. Fusível, pessoal, ele é um elemento de proteção que ele queima, né? Fusível do carro, por exemplo. Você vai lá, fusível ele é um elemento, né? Ele tem tipo os fusíveis. Normalmente você vai ter que substituí-lo, tá? Normalmente. Esse circuito de baixa tensão. Tem fusível também que ele desarma. Aí você vai lá e arma ele, tá? No poste tem aquela chave elo fusível. O cara vai com a vara ali, aí na hora que ele termina a intervenção dele, ele bate e aí ela fecha, né? Aí quando cai um raio na rede que desarma aquilo ali, aí aquele fusível ele abre, ele fica pendurado lá, tá certo? A pessoa passa olhando lá, olhando, aí vê que o fusível está aberto. Então quer dizer que aquele fusível não é um fusível que foi destruído, né? Ele simplesmente abriu o circuito. Contato normalmente aberto, contato normalmente fechado, uma lâmpada de sinalização, vai ser um símbolo desse, e o motor trifásico, ó, tem as 3 fases e tem a proteção elétrica aqui do lado. Aqui tem uma botoeira normalmente aberta, outro símbolo de botoeira, tá? Aqui tem uma bobina do contator também, que pode ser esse redondinho, mas o que a gente vê mais é aquele retângulo, tá? Contato, quando é só o contato normalmente aberto, parece um capacitorzinho assim, ó, um contato, tá? Botoeira normalmente fechado, uma lâmpada de sinalização, um contato normalmente fechado. Aí, pessoal, é o esquema de ligação de um motor, ó, a partida direta em um motor. Aqui ele está dizendo, ó, tem aqui uma linha aqui de 220 volts, uma botoeira B2 aqui, essa botoeira B1, contator 1 e o selo para contator 1, tá? Na hora que eu apertar esse contator 1 aqui, vai passar corrente elétrica, vai energizar essa bobina. Enquanto essa bobina estiver energizada, vai fechar esse contato aqui C1. Mesmo tirando o dedo aqui, ele vai continuar selado, tá? Aqui faltou a botoeira de emergência, né? Ele só colocou aqui, o B1 liga, o B2 desliga. Quando você acionar o B2, vai parar de passar corrente, aí a bobina não vai receber corrente. Como a bobina não vai receber corrente, ela vai abrir esse contato C1. Bom, esquema funcional, então, não é levado em conta a posição construtiva, é a conexão mecânica entre as partes, né? O sistema é subdividido de acordo com os circuitos de corrente. Normalmente, a gente vai dividir em potência e comando. Os circuitos devem ser representados sempre que possível por linhas retas, livres de cruzamento, tá?
O software, se você passar uma linha em cima da outra, não vai dar problema, tá, pessoal? Mas ele está dizendo que quando você pega um circuito que está muito grande, né? Que tem uma linha passando em cima da outra, pode ser que confunda o operador, confunda a pessoa. O selo, o que é o selo? Né? O selo, o contato de selo é sempre ligado em paralelo com o contato de fechamento da botoeira. Sua finalidade é de manter a corrente circulando pelo contator, mesmo após o operador ter retirado o dedo da botoeira. Então, é isso aqui, né? Eu aperto B1, energizou a bobina, que está aqui para baixo, né? Aí ele energiza C1 aqui. Eu tirei o dedo, B2 aqui está sempre normalmente fechado. Como está passando corrente aqui, o C1 vai estar selou, né? O selou é porque ele fechou e trava. Então, isso aí que é o conceito de selo. O intertravamento, pessoal, o que é um intertravamento? Tem situações que eu quero que na hora que um contador esteja ligado, o outro esteja desligado. Ou o contrário. Eu quero que o C2 esteja ligado ao mesmo tempo que o C1 esteja ligado. Então, esse circuito aqui fica mais fácil de entender. Eu tenho C2. C2 é um contador 2. C1 é um contador 1. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Na hora que eu vou acionar B2 aqui, ó, B2, essa chave B2, só vai acionar, só vai selar C1 se o contator 2 estiver acionado. Tá vendo? Porque o contator 2 aqui está aberto. Né? Então, o intertravamento é isso. Eu só ligo a máquina 1 se a máquina o circuito 2 estiver ligado. Então, a gente diz que os dois estão intertravados. Os dois só funcionam juntos. Tá certo? Então, eu fiz uma lógica aqui, ó. Tá? Fiz uma lógica. Na hora que o C2 é desligado, aí o C2 desliga e eu não consigo acionar a máquina 1, o circuito C1. Tá? Então, o que ele está dizendo, ó, um contato linear normalmente aberto do contator C2, né? Antes do contator C1, significa que C1 só pode ser operado apenas quando C2 estiver fechado. Assim, condiciona o funcionamento do C1 ao contator C2. No circuito de reversão lá do portão, tá, pessoal? Vai precisar de uma lógica dessa aí. Por isso que eu deixei lá o relatório seus para entregar só domingo, no domingo, para ter um tempo para a gente terminar isso aí. Para eu mostrar para vocês também a lógica. Então, o intertravamento tem isso, ó. Tem uma bobina C1 e tem uma bobina C2. Você vai montar uma lógica, né? Você vai montar uma lógica usando esse conceito que eu acabei de mostrar nessa figura aqui, ó. Quando falou assim, faz um intertravamento. O intertravamento quer dizer o seguinte, eu tenho dois circuitos, 1 e 2. O 1 só vai funcionar se o 2 estiver acionado. Se o 2 estiver desligado, o 1 não aciona. Isso aqui é o intertravamento. Então, olha lá, tem algumas manobras onde existem dois ou mais contatores, para evitar curtos, né, é indesejável o acionamento simultâneo de dois contatores. Utiliza-se assim o intertravamento. Né? Neste caso, os contatos devem ficar antes da alimentação das bobinas dos contatores. Observação: não deve existir um circuito paralelo ao intertravamento, pois o efeito de segurança seria perdido. O que ele está dizendo, pessoal? O intertravamento e o C2, ó, né? O C2 está desligado. Então, quer dizer que eu não vou conseguir ligar o meu contator 1 aí, tá? Quando eu ligar o contator 2, aí sim eu consigo operar o contator 1. Lembre-se que cada contator aí está magnetizando alguma máquina, está energizando alguma máquina. O C1 pode estar energizando. O C1 pode estar energizando um motor 1 e o C2 pode estar colocando um circuito alternativo de alimentação para esse circuito, por exemplo.
Tá? Esse C2 aqui poderia ser para inverter duas fases desse motor e fazer ele girar em sentido contrário, por exemplo. Tá? Bom, então, pessoal, 9h15, eu vou ligar aqui meu CAD Simu aqui agora. E antes da gente fazer um intervalo, eu vou parar aqui de compartilhar a minha tela, só para eu pegar o que interessa para a gente. Vou abrir aqui o circuito que resolve essa questão da partida direta com reversão. Bom, eu vou ligar aqui o Edipo, né, que falou que não estava conseguindo fazer essa loja. Não, professor, eu consegui fazer. O problema é que na hora que dá a reversão do motor, ele trava. Ele, ele entra em pane. É porque está precisando de intertravamento, Edipo. É porque é o seguinte, provavelmente a sua lógica vai energizar nele para um lado e para o outro ao mesmo tempo. Tem uma sequência. Porque você tem que desenergizar a bobina. Vou te mostrar aqui, que aí vamos ver se você consegue. Eu vou mostrar funcionando. Esse é o problema. Eu fiz mais ou menos dessa ideia, professor. Desse jeito aí mesmo que você fez. Só que ele não fez desse jeito. Então, vamos olhar aqui, ó. Bom que você já mexeu, é bem provável que você quebrou a cabeça bastante, tá? Só pelo jeito que você está falando aí, eu sei que você quebrou a cabeça. Só pela dúvida que você está tendo. Ó, outra coisa, o CAD Simu é um software gratuito, tá? Ó, eu acionei aqui o disjuntor. Agora, ó, vou ligar o botão liga do motor para um lado. É isso, só porque eu falei, hein? Eu mexi nesse circuito ontem. Deixa eu fechar aqui. Eu estava na versão 3. Deixa eu fazer o 2. Eu mexi nesse circuito ontem para melhorar ele algumas coisas. E aqui, só porque eu fui mostrar para vocês, ele não está funcionando. Mandei simular. Olha lá. Motor funcionando para um lado. Está abrindo o portão. Quando fala partida direta com reversão, pessoal, o que é essa partida direta com reversão? Eu vou reverter o sentido de giro do eixo do motor, tá? Mas eu não vou deixar dar um tranco no motor. Então, olha lá. Eu estou com um circuito aqui, ó. Aí eu vou tentar agora mudar o sentido, olha lá, B2. Olha lá. Ele não está deixando o motor mudar de lugar, tá? Eu tenho uma chave aqui, uma botoeira, para desligar o motor. Essa chave S0 aqui, ó, que eu coloquei, ó, ela desliga o motor. Eu chamei S0, que é uma chave para desligar, tá? O B1 para ligar. O S1 vai desligar ele quando ele estiver no outro sentido. E o B2 vai ligar ele, vai mudar o sentido dele. Então, vamos lá, ó. Para um lado. Para um lado. Depois, ó, se eu tentar mudar ele de sentido, ele não deixa ele ligar. Aí eu vou e venho aqui, ó. Desliguei. Agora eu vou mudar ele de sentido de lado, ó. Mudou o lado dele. Tá? Se eu tentar mudar ele de sentido, ele não funciona. Aí eu vou lá na botoeira para desligar o motor. Ó. Aqui tem um intertravamento. Nesse circuito tem um intertravamento, ó, que aí eu vou explicar para vocês daqui a pouco. 9h20 agora, tá, pessoal? Dê uma olhada aí nesse circuito. Ó. Disjuntor para o circuito de potência, disjuntor para o sentido de comando, disjuntor motor. Esse disjuntor motor aqui, pessoal, quando eu clicar 2 vezes nele, ó, na hora que ele ficar vermelho, ele tem um sensorzinho ali, ó, que é do disjuntor motor. Ele abre o circuito de comando. Ó. Deu um problema no motor,
Na aula passada eu fiquei procurando isso aí e não lembrava. Aí quando você clica nele, lá, o símbolo dele é esse outro aqui, ó. Os dois trabalham juntos. Porque na hora que travar alguma coisa aqui no motor, ele tem que acionar para abrir o circuito de comando. Porque senão o circuito de comando fica tentando mandar corrente elétrica, né? Para tentar fazer o motor funcionar. Isso aí vai dar um problema, tá? A minha botoeira de emergência está aqui em cima. A botoeira de emergência lá, está tudo funcionando, beleza. Aí alguém foi lá, teve um acidente. Essa botoeira de emergência tem que desarmar tudo. Se eu clicar nela aqui, eu chamei de BE. Olha lá. Tá certo? Então, esse é o circuito aí de comando. O circuito de intertravamento. Aí, tipo, esse negócio é assim mesmo, tá? É bem provável que na sua lógica você não montou esse intertravamento de modo correto. Tá? Aí eu vou dar uma pausa agora, 9h20. Vou perguntar se vocês querem tirar alguma dúvida. Aí de 9h30 até 10h nós vamos fazer a nossa pausa. Aí depois eu vou voltar a explicar esse circuito e aí depois a gente vai passar para a etapa 2 da aula, que são sistemas polifásicos, para a gente explicar essa parte aqui, ó. Tá? Eu tenho 3 fases no motor. Quando eu inverto 2 fases dessa, a ligação, o eixo dele gira no sentido contrário. Quando eu inverto essa alimentação dele aqui, mudo essa alimentação. Dê uma olhada aí, Édipo. Sim, eu acho que eu sei onde que eu errei agora. Porque, tipo, eu não fiz uma linha de comando para as duas. Acho que a linha de comando para as duas fases, que era para funcionar nos 2 sentidos, elas estavam bem boladas. Eu acho que eu errei foi nessa parte. Eu não estava conseguindo enxergar. Tá. É bem provável, Édipo, porque esse K1 e esse K2 aqui são bobinas, tá vendo? Tem que ter esse intertravamento bem feito, que para você energizar K2, do jeito que está aqui, na lógica, K1 tem que ser desenergizado primeiro. Tá? Então, eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, é bem provável, como é que você está falando que ele estava travando, estava acontecendo aquele efeito que eu estava te falando. Ele está girando o eixo para um lado, mas tem um erro no seu circuito que está tentando mandar eletricidade para ele virar para o outro lado, sem desligar o outro lado. Então, tem algum erro no seu circuito. Era isso mesmo que estava acontecendo. Tipo, ele tentava mandar energia para o outro lado, mesmo eu pausando, ele entrava em curto e, tipo assim, funcionava, mas bugava tudo. Tá, assim, na prática, se você fizer essa ligação do jeito que você está fazendo aí, na hora que o motor estiver ligado, na hora que você tentar ligar ele para o outro lado, vai dar um curto lá e vai dar um curto. Vai dar um curto, tá? Então, pessoal, esse circuito aqui eu não vou disponibilizar ele para vocês. Mas vocês podem dar um print na tela aí. Né? Vocês estão vendo ele aí, ó. Tá? Então, eu vou dar uma pausa agora, 9h23, nós vamos voltar às 10. Tá certo? 10 horas. 10 horas eu vou explicar isso aqui para vocês, beleza? Vamos dar uma pausa aí, então, tá? Eu vou parar aqui de gravar a primeira etapa da aula, tá, pessoal? Antes de mais nada, vocês querem fazer alguma pergunta? Então tá bom. É bom que vocês perguntem depois do intervalo, porque aí já estou descansado aí também, tá certo? 2 horas falando direto 7h30 até 9h30. Na verdade, eu acordo um pouquinho mais cedo para preparar as coisas. Então, na verdade, 7h15, 7h10 eu já estou aqui cutucando aqui o computador. Então, beleza, pessoal, daqui a pouquinho então a gente volta, tá? Então, eu vou parar aqui a gravação. E aí, daqui a pouco, nós estamos de volta. 10 horas, tá? Pode marcar aí. 9h24, 10 horas nós estamos de volta.